Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre a liberação de saques do FGTS. E você que está em casa já pode participar aqui mandando a sua pergunta. Envia pra gente através do WhatsApp, o nosso número é o 99209-4819. 99209-4819. Você acessa aí o WhatsApp, faz a sua pergunta, daqui a pouquinho vamos responder com o maior prazer. E olha só, me faz um favor, avisa todo mundo que o assunto do dia já está no ar e que o programa hoje ele está imperdível. E no mês passado, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que define que todos os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS. Os saques eles serão de contas ativas do emprego atual e também de contas inativas, empregos antigos. O limite de R$ 500 ele vale para cada uma delas. E esses saques para quem tem conta poupança na Caixa vão começar no dia 13 de setembro. Essa é a data em que todos os trabalhadores nascidos entre janeiro e abril poderão pegar uma parcela de R$ 500. E para nos ajudar a entender melhor o assunto, vamos conversar aqui com os nossos convidados de hoje. Estão no estúdio a Ana Cláudia Arruda. Ana Cláudia, ela é economista, professora de economia da Católica e também presidente do Conselho Regional de Economia. No nosso estúdio também contamos com a presença do Djalma Guimarães. Djalma, ele é economista e professor da Universidade de Pernambuco. Então, daqui a pouquinho a gente escuta aqui os nossos especialistas, mas a partir de agora tem uma reportagem especial que traz outros detalhes sobre regras para o saque de parte do FGTS. Acompanhe. Os pagamentos começam em setembro. Quem possui contas ativas ou inativas poderá sacar até R$ 500 de cada conta. A Caixa Econômica Federal dividiu os saques em duas etapas. Quem possui conta poupança na Caixa terá o valor depositado automaticamente seguindo o calendário. Quem faz aniversário em janeiro, fevereiro, março e abril terá o valor depositado no dia 13 de setembro. Já quem faz aniversário em maio, junho, julho e agosto recebe dia 27 de setembro. Os trabalhadores que nasceram em setembro, outubro, novembro e dezembro vão receber em 9 de outubro. O calendário muda para quem não tem conta na Caixa. Essa é a segunda etapa. Esses trabalhadores vão sacar nas seguintes datas. Nascidos em janeiro sacam a partir do dia 18 de outubro. Quem nasceu em fevereiro saca a partir de 25 de outubro. Em março, 8 de novembro. Abril, 22 de novembro. Maio, 6 de dezembro. Junho, 18 de dezembro. Já quem nasceu em julho saca a partir do dia 10 de janeiro do ano que vem. Quem nasceu em agosto saca a partir de 17 de janeiro, setembro, 24 de janeiro, outubro, 7 de fevereiro, novembro, 14 de fevereiro e quem nasceu em dezembro só poderá sacar os R$ 500 no dia 6 de março. Com a retirada de R$ 500 da conta do FGTS de cada trabalhador, o governo federal espera injetar na economia cerca de 30 bilhões de reais. E com esse assunto em alta, muita gente resolveu dar aquela conferida no saldo do FGTS. E teve gente também que se assustou quando puxou o extrato. É que tem empresa descumprindo a lei que obriga que o empregador deposite mensalmente 8% do valor do salário do funcionário. Se você está nessa situação, saiba o que fazer. Na hipótese de inadimplemento parcial ou total, porque às vezes o empregador só está devendo alguns meses, e não a totalidade, ele pode entrar em diálogo com o empregador no sentido de tentar uma composição, né? Tentar resolver aquele problema sem precisar de maiores repercussões. No entanto, existem alguns empregadores inidôneos, devedores, que não gostam de pagar corretamente as verbas trabalhistas, inclusive no custo do contrato. De modo que ele poderá se valer, por exemplo, de uma denúncia no Ministério do Trabalho para que uma auditoria faça uma fiscalização e, se for o caso, aplicar multas sancionadoras, né? E essa denúncia pode ser feita de forma anônima, ou ele pode se valer da Justiça do Trabalho, em que ele promoveria uma reclamação trabalhista para resgatar as verbas não prescritas e não pagas por parte do seu patrão.
O trabalhador que foi demitido e descobriu que a empresa não depositava o FGTS também pode procurar a Justiça do Trabalho num prazo de até 2 anos. E para não ser pego de surpresa, o trabalhador pode acompanhar os saques pelos canais de atendimento da Caixa ou pelo site www.caixa.gov.br/FGTS. Ele pode baixar um aplicativo no seu celular, da onde ele vai poder fazer esse acompanhamento. Pode acessar os caixas automáticos na Caixa Econômica Federal. Ele pode usar a internet, mesmo que ele não seja cliente da Caixa, inclusive habilitar um serviço de SMS para poder saber todo mês o pagamento do FGTS. Pode também utilizar o Internet Banking para quem é cliente da Caixa efetivamente. E, por último, ele pode também comparecer, né, presencialmente lá na agência da Caixa, falar com o gerente e obter o extrato analítico do FGTS. Vamos trazer muitas outras informações aqui no decorrer do programa. Você que está em casa, tem conta ativa ou inativa, você vai poder tirar parte sim do FGTS. Daqui a pouquinho a gente vai também falar um pouco mais sobre, será que é melhor guardar na poupança ou investir esse valor que você vai sacar? Daqui a pouquinho a gente vai saber com os convidados de hoje, vamos ouvi-los, mas agora a gente quer ouvir você que está em casa. Venha participar aqui do nosso programa. Respondendo nossa enquete é a primeira forma que você interage conosco. A pergunta de hoje é bem objetiva e vamos fazer a partir de agora. Vamos lançar a enquete do dia. Olha só aqui a nossa pergunta, veja só. Você vai ligar para responder o seguinte. Queremos saber se você pretende fazer o saque do FGTS para pagar dívidas. Sim ou não? Liga para a gente no 3424-1547 e 3424-1977. São 2 números já estão ativos para você ligar e interagir conosco. Se você tem acesso à internet, nossa fanpage também já está disponível para você escrever um depoimento, também deixar sua pergunta e a gente vai ler tudinho daqui a pouquinho ao vivo. facebook.com/assunto do dia. E o nosso WhatsApp, como falamos no começo do programa, também você pode mandar sua pergunta, já está ativo, é o 99209-4819. 99209-4819. No WhatsApp você escreve sua pergunta que daqui a pouquinho os convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida sobre o assunto. E para quem tiver conta poupança na Caixa, falando ainda sobre esse saque do FGTS, o depósito ele será feito automaticamente. Os correntistas que não desejarem sacar os valores deverão informar ao banco. Eles terão até 30 dias, né, até o dia 30 de abril, na verdade, de 2020, para solicitar a devolução do crédito ou a transferência do valor para outra instituição financeira. Segundo o banco, 34 milhões de trabalhadores receberão pelo débito automático essa parte, né, essa parcela do FGTS. A gente vai dar boas-vindas aqui aos nossos convidados para aprender mais sobre esse assunto que está gerando várias dúvidas. Tem muita gente recebendo também mensagens e tem mitos, tem verdades, tem muita coisa sobre a FGTS que a gente vai esclarecer hoje aqui no nosso programa, não só sobre as regras que vamos mostrar para você, mas também o que fazer com essa parcela. Será que a melhor forma é investir ou pagar dívidas? Vamos refletir também com a ajuda dos convidados de hoje. Quero dizer, desde já, né, vocês são muito bem-vindos aqui no nosso programa. Ana Cláudia Arruda, economista, professora de Economia da Unicap e também presidente do Conselho Regional de Economia. Ana Cláudia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Também queria dar boas-vindas ao Djalma Guimarães, economista e professor da Universidade de Pernambuco. Djalma, seja bem-vindo também aqui ao nosso programa. Agradecemos o convite. Um convite para falar de um tema muito atual, muita gente está interessada, muitas pessoas querem receber parte, né, desse FGTS. A expectativa do governo é liberar 30 bilhões de reais. Isso vai representar o que para a nossa economia, Djalma? É uma parcela muito importante, né? Esse valor vai fazer diferença no nosso mercado. Como é que a gente inicia já com essa boa notícia para os telespectadores? Diante da situação que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos, de um modesto crescimento econômico, qualquer iniciativa dessa natureza que estimule, que aumente a renda das famílias, que forneça poder de compra, é muito bem-vinda e vai trazer um resultado significativo a partir do aumento do consumo. Parte desse recurso as famílias utilizarão para consumir. Quando
as pessoas compram mais, o empresário vende mais, encomenda, compra mais, contrata mais gente, isso gera mais emprego, gera mais renda. Existem algumas estimativas de um incremento de algo em torno de 0,55% no PIB a partir dessa medida. Alguns estudos que levaram em consideração a medida semelhante que o governo Temer tomou anos atrás, o impacto daquele movimento comparado com esse. Então, existe sim uma expectativa positiva, é muito bem-vinda nesse momento, onde o país está meio travado, com a expectativa de reforma de Previdência, reforma trabalhista, e algo que já traz um resultado já agora no curto prazo. Já começa a aquecer o mercado agora? Já com a notícia, muita gente já se antecipa a fazer compras ou organizar ali o orçamento mensal? Como é que a gente explica isso? Os benefícios só quando esses valores foram de fato, né, liberados, ou já agora a gente já começa a ver uma movimentação no mercado diferente? Olha, na verdade, o objetivo do governo é estimular a economia, né? Mas é uma medida ainda incipiente, né? A gente sabe que para o estímulo da economia precisa de outros elementos, como por exemplo, um projeto de reformas e um plano de investimento mais consistente que não existe ainda, não é? A economia ainda está patinando, então esse ainda é um plano, não é, de curtíssimo prazo que não resolve os problemas estruturais da economia. É paliativo, o governo Temer tentou fazer, quer dizer, promoveu esse tipo de iniciativa, mas foi ainda incipiente para retomar o crescimento. Não é? Mas é uma medida, de certa forma, até certo ponto, interessante, porque vai permitir às pessoas o acesso a um recurso que está travado, né? Que está dentro do sistema financeiro e que pertence às famílias. Não é? Então, muitas famílias hoje estão endividadas, não é? Grande parte, R$500 vai ajudar bastante, né, a resolver problemas de endividamento, sobretudo endividamento. Ninguém sabe exatamente os fins para que vão servir esses recursos, se é para consumo ou para pagar dívidas, né? Então, a gente recomenda, inclusive, que esse recurso deve ser direcionado inicialmente para o pagamento de dívidas, não é? Essa é a nossa orientação, não é, para depois se pensar no consumo. Não é? Então, esse é o que a gente pensa, né, e orienta inicialmente, não é, com a liberação desse recurso. A gente viu, né, que 34 milhões de trabalhadores deverão ser beneficiados com a liberação de parte desse valor, né, Djalma? E quem está em casa nos acompanhando, se faz parte desses 34 milhões, estava lá o dinheiro guardado. Esse dinheiro, do jeito que estava, rende alguma coisa para o trabalhador, ou é melhor mesmo tirar parte, né, desse valor e colocar na poupança, ou então aplicar? Como é que a gente orienta esses trabalhadores que têm direito a tirar parte, né, do FGTS? Esse é o lado injusto dessa poupança compulsória que é gerada através do FGTS, que é o mecanismo de correção. A taxa de correção do FGTS, ele perde para a inflação, perde para a correção da poupança. Então, ano após ano, mesmo com inflação baixa, o que aquele dinheiro ele rende, tem perdido para a inflação. Então, se existe uma oportunidade de sacar esse recurso e utilizar com outro fim, aplicar numa outra modalidade, é muito bem-vindo para o trabalhador, para a pessoa que necessita desse recurso. Então, existem milhares de processos judiciais que questionam, inclusive, esse mecanismo de capitalização do FGTS. Tivemos tantas ações que isso travou, não sei se, salvo engano, está no Supremo, está no STJ, analisando o mérito dessas questões, mas se você tem direito a receber esse recurso, retira e usa com sabedoria, porque se ele ficar lá parado, você está perdendo frente à inflação no período atual. E esse perder, muitas vezes, é porque a nossa população ela não foi educada financeiramente. Falta ali uma base de educação financeira para saber melhor aplicar esse recurso, a gente poderia dizer assim? Na verdade, não tinha nem como, porque esse recurso ele está preso dentro do sistema e o trabalhador ele não tem acesso, né? Ele é recolhido, está lá dentro da Caixa Econômica do governo federal, sendo remunerada uma taxa de juros menor do que a taxa de juros do sistema
né, da poupança, por exemplo. Né? Até o ano, acho que até o ano passado, né, ele tá a taxa de juros de 3% ao ano, mais a TR, que é uma taxa de juros muito baixa. Então, quem tem recursos no FGTS, na verdade, vem tendo perdas financeiras se tivesse, por exemplo, aplicando esse recurso no sistema financeiro que teve taxas de juros muito maiores. Né? Então, o trabalhador, na verdade, ele não teve, ele só tem acesso a esse fundo somente quando se aposenta ou para a casa própria, né? Ou por demissão sem justa causa. Né? Então, são 3 condições que possibilitam o acesso a esse sistema. Então, é um recurso realmente que está lá, sendo capitalizado a taxa de juros muito menores que as taxas de juros de mercado, e agora ele está tendo acesso a esses R$500, não é? Então, é algo que vai, de certa forma, para quem está necessitando, né, desses R$500 e que corresponde a quase 80%, é impressionante, dos recursos. Eu estava vendo as estatísticas aqui, 80% das pessoas que têm FGTS hoje, o limite é R$500. Então, grande parte da população brasileira só tem R$500, dos trabalhadores só tem até R$500 de fundo de garantia. A gente dá uma pausa na reflexão sobre como aplicar esse valor para a gente conferir agora o calendário. Para quem não tem conta poupança na Caixa, o calendário vai ficar aqui, assim, ó, da seguinte forma. Vamos conferir aqui na nossa tela. Tabela dos saques do FGTS para quem não tem conta poupança na Caixa, né? A gente tem ali janeiro, a partir de 18 de outubro, né? Você que nasceu em janeiro vai fazer esse saque e assim vai. Fevereiro, quem nasceu em fevereiro vai receber a partir do dia 25, março, 8 de novembro. Quem nasceu em abril, 22 de novembro e assim por diante. Em maio, 6 de dezembro, quem nasceu em junho, 18 de dezembro. E por último, né, quem nasceu em dezembro vai receber no dia 6 de março do próximo ano. Isso para quem não tem conta poupança na Caixa. E a gente vai seguir agora com outro calendário para explicar para você o seguinte. Na próxima tabela, a gente vê... para quem tem, né, conta poupança na Caixa, os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril vão receber essa parcela de R$500 a partir do dia 13 de setembro. E para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto, a gente vira aqui para mostrar para você que a partir do dia 27 de setembro e por fim, quem nasceu em setembro, outubro, novembro e dezembro vai receber até a partir, né, do dia 9 de outubro. Aqui é para quem tem conta poupança na Caixa, porque esse depósito vai ser feito de forma automática e se você não tiver o interesse em fazer o saque, você vai comunicar isso ao banco. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações sobre FGTS. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a liberação dos saques do FGTS. E desde o anúncio da liberação de saques do FGTS, diversas informações falsas, exageradas ou verdadeiras têm circulado principalmente pelas redes sociais. E para te ajudar, né, a entender melhor o assunto, vamos mostrar a partir de agora o que é mito e o que é verdade sobre o tema. E quem vai nos ajudar a trazer, né, essa verdade, se for um mito, são os nossos convidados que estão aqui nos auxiliando desde o começo do programa. Vamos aqui à primeira tela, tem a primeira afirmação e vamos saber se é uma verdade ou se é um mito. Essa informação está circulando nas redes sociais principalmente. E fala o seguinte, abre aspas, quem tiver conta na Caixa, seja corrente ou poupança, e não quiser fazer o saque do FGTS, o saque imediato de até R$500, precisa fazer uma carta dizendo que não quer fazer o saque e levar essa carta até a Caixa Econômica Federal, porque a liberação vai ser automática. Tem essa burocracia toda, né? Tenho que escrever uma carta e levar até o banco, ou se eu chego no banco, converso com a gerente ali da minha conta, eu consigo suspender e devolver esse valor ao banco. Como é que a gente explica aqui? É mito ou verdade? Tem que fazer essa carta mesmo? Olha, tem que procurar o gerente, né? A gerência dizendo que você não quer esse modelo na verdade, esse modelo, né? Que foi apresentado pelo governo, exatamente. Fazer um saque de R$500 exatamente. E esse depósito ser automático. Automático. E aí esse recurso volta para o seu fundo, né? Ok. Só tem que lembrar que
a regra, quem vai receber primeiro é quem tem conta poupança na Caixa. Quem não tem conta poupança tem outro calendário. Outro calendário que a gente mostrou no bloco anterior, né, Djalma? É bom ficar atento também a isso. Quem não encontrou, entra lá no site da Caixa e tem o calendáriozinho, tudo organizado para você se programar. E se você não quer, comparece até a agência e manifesta essa comunicação que você... A orientação é essa, né? Prefere que o dinheiro... Inclusive, as agências estão sendo estruturadas, né, operacionalmente para atender o público. Existe uma ampliação de uma horário ampliação também de horário de atendimento para atender o público nessa modalidade e dando esse atendimento. Vamos à próxima afirmação. Outra afirmação que está circulando, principalmente nas redes sociais, fala o seguinte, que o valor de até R$500 será disponibilizado para cada conta ativa ou inativa do FGTS. Ou seja, se o trabalhador tiver mais de uma conta, né? Mais de uma conta, e se seu saldo for suficiente, ele pode sacar até R$500 em cada conta do FGTS que ele possui. Mito ou verdade? Sim, isso é verdade. Cada conta, ativa ou inativa, ele pode sacar R$500. Se ele tiver 3 contas, R$1.500. Próxima afirmação, vamos ver, é mito ou é verdade? Para o ano que vem, o empregado terá que optar pelo saque rescisão ou saque aniversário. Isso aqui é mito ou verdade? Mito, né? O saque rescisão é quando ele rescinde, né? O contrato de trabalho é rescindido. O saque aniversário é quando ele opta, na verdade, pela modalidade saque aniversário, e aí ele vai ter que procurar, ele tem que procurar a Caixa Econômica, fazendo essa opção, que é uma opção de retirada do seu recurso para uma tomada, inclusive, de financiamento, outra modalidade, diferentemente do saque poupança. Todos nós já estamos no saque rescisão, que é quando, ou no advento da aposentadoria, por uma demissão por justa causa. Então, quem deseja aderir a essa nova modalidade precisa, de novo, comparecer à agência e manifestar essa intenção de se enquadrar nessa modalidade e analisar os prós e os contras. Tem vários sites que já fizeram simulações a partir de quanto você tem de saldo e quanto você vai poder sacar a cada ano. Então, é interessante fazer essa análise. Se você vai precisar desse dinheiro ao longo do tempo, se você acha que é melhor receber R$1.000 por ano ao invés de receber tudo na aposentadoria, então... É se informar, né? Pesquisar nos sites oficiais, no caso o site da Caixa Econômica Federal, né? Algumas reportagens também com a fonte conhecida, com prestígio, você consegue também se informar, nunca acreditar em tudo que você recebe através das redes sociais, da internet. Tem muito mito também. Djalma falou uma coisa importante, todos os trabalhadores que estão no regime CLT estão dentro do saque e rescisão. Quem trabalha de carteira assinada... Quem trabalha carteira assinada dentro da CLT, né, enquadrado na CLT, já está lá, já optou, não é, automaticamente pelo saque, seu recurso já está sendo recolhido 8% do seu salário. Agora, fazer a opção pelo saque investimento já é uma modalidade que você vai se candidatar e solicitar, desde que você se candidata, você saca, faz a programação dos saques e tem, me parece, até 2 anos para você, durante 2 anos é que você pode, me parece, revogar isso, né? Tem que esperar o prazo de 2 anos para poder fazer o saque do FGTS mais à frente, se você for demitido. Se você quiser encerrar o processo, etc. Vamos à próxima afirmação. Lá na internet, muita gente está compartilhando isso aqui. Quem optar, né, por fazer esse saque aniversário, por exemplo, não poderá sacar todo o dinheiro em caso de demissão. Sim. Isso aqui tem um certo exagero. Olha, veja só. O saque aniversário está correto, porque você está descapitalizando aquele recurso que está poupado, está guardado lá. Então, se você está descapitalizando aquele recurso, então aquela poupança que está lá acumulada, ela já não vai existir mais quando você for demitido. Apenas os 40% sobre a multa dos 40%. Não é isso? Então, você, na rescisão, né, do contrato final, né? Então... isso aí está correto, essa informação está correta. Então vamos à informação de que a pessoa tem R$500 vai fazer esse saque, né? Fez o saque, aí vai tirar e colocar na poupança. Vai render quanto?
no final do ano, durante 12 meses, dá para tirar um dinheirinho bom com esse rendimento? Ou é melhor aplicar esse valor? Como é que a gente orienta os nossos telespectadores? Porque tem muita gente ansiosa, tem muita gente também perguntando aqui no nosso WhatsApp sobre o que fazer com esse dinheiro, já que não tem dívidas. Está tudo em dias, né? Quer saber a melhor forma? Seria no Tesouro Direto? É um valor interessante a se aplicar? Djalma, se for na poupança, vai render quanto mais ou menos durante um ano? De maneira geral, vai render 6,5% no ano, ok, desses R$500. E quem não tem dívidas, parabéns, ok? Já é uma situação interessante no contexto do país, que nós temos um contingente grande de endividados e crescente. Então, você pode... eu sugiro que você entre no site do Tesouro Direto, ok? Lá tem um simulador. Então, você coloca lá o valor de R$500, você vai no menu, escolhe simular e você coloca o valor de R$500. E ele vai te mostrar, no período de tempo, quanto renderia aquilo na poupança, quanto rende no Tesouro Direto, num CDB, em vários títulos disponíveis no mercado, e daí dá para se ter uma noção exata da melhor alternativa. O interessante é que o nosso telespectador esteja ciente que algumas modalidades de investimento, elas não têm o que a gente chama de liquidez, elas não vão permitir que o camarada passou por um aperto, saque aquele dinheiro naquele momento. Então, tem que estar atento a isso. É uma quantia pequena, talvez o telespectador vai utilizar isso para um fundo de emergência, para alguma coisa, para uma viagem, para algo que quer comprar no futuro. Então, tem que estar ciente disso, ok? Se esse dinheiro pode ser utilizado em alguma eventualidade. E entra lá no site Tesouro Direto, é muito simples, é muito intuitivo, qualquer pessoa consegue simular de forma bem simples a aplicação desse recurso lá. No próprio banco, conversando com o gerente, ele pode também apresentar alguma modalidade de investimento? Olha, o banco, ele tem, na verdade, várias opções, né, de investimento, fundos de investimento. Então, é interessante sentar, marcar uma agenda, né, com o gerente do banco para que ele apresente o portfólio, né, de possibilidades de investimento. Agora, é muito importante que se faça uma análise dos seus custos, das suas dívidas, né? Dívida com cartão de crédito, por exemplo, é uma das dívidas mais elevadas, dívida com cheque especial. Então, se você pode sanar essas dívidas, vai sanando aonde está pegando, né? Que são onde taxas, os juros é mais alto. Exatamente, onde você tem taxas de juros abusivas, né? Cheque especial é um absurdo, 300% ao ano, isso não existe. Não é? Cartão de crédito também. Então, são dois pontos que na verdade, o consumidor tem que atentar, porque uma sobra de recurso dessa, né, que ele é importante para sanar isso. E na tomada de empréstimo também, porque é possível, se você tem um saldo maior, você também resolver esse problema do seu endividamento, né? Antes de tomar qualquer outra medida, né? Porque você viver com dívidas é algo muito desagradável, né? Tirar o sono, né? Não, tira o sono, tira as suas expectativas de futuro. É algo extremamente desconcertante, uma família endividada, um profissional endividado, né? Então, a primeira recomendação é: se você tem acesso a um recurso, e se esse recurso é seu, acesso à FGTS já é um recurso seu, né? E você pode transformar isso em dinheiro vivo, né? Em liquidez, resolva o seu problema de endividamento. À vontade. E outra coisa, o pessoal do banco não vai ficar muito feliz comigo, mas corra de título de capitalização, vão querer te vender título de capitalização, aquilo não rende nada, é uma espécie de um jogo, okay? Promete um sorteio, né? Uma vez por mês. Isso. E pesquisa o gerente do banco, como é um investimento pequeno, comparável com o volume de investimento que os gerentes de bancos trabalham, então talvez você não vai te mostrar, você não vai receber a alternativa de menor custo para você, que traga uma maior rentabilidade. Então, minha sugestão
uma coisa que está muito acessível. Hoje a gente tem a vantagem de estar numa sociedade de acesso à informação. Então, compara as taxas entre os bancos, e uma tendência muito interessante são as fintechs, os bancos virtuais, que você, no aplicativo do celular, você baixa, ok? Você se cadastra, abre a conta e, de maneira geral, pelo que eu tenho observado, eles têm apresentado cobram taxas mais baixas para alguns serviços e tem uma rentabilidade interessante. Então, pesquisa lá essas novas modalidades de negócio que a nova economia está trazendo. Talvez você consiga algo mais interessante lá no teu celular, agora em casa, pesquisando. Tem muitos endividados no nosso país, né? Como bem a Ana Cláudia falou para a gente agora há pouco. Mas tem como viver sem dívidas? Olha, o ideal é viver sem dívidas. É você realmente ter uma vida mais simples, né? Conseguir viver com seus ganhos efetivos, não comprometer, né, não o salário. Comprometer Quantos exatamente. por cento do salário? Olha, seria o ideal? O ideal, na verdade, é você conseguir. E aí, para isso, é preciso muito planejamento, né? É você sentar, mapear seus custos, né? Ter controle dos gastos efetivos, ver onde você pode gastar menos, onde comprar mais barato. Então, são recomendações, né, que qualquer economista no mundo, né, faria, né, as finanças pessoais, né, no sentido de você ter uma vida mais saudável. Né? As pessoas geralmente mais saudáveis, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista profissional, são pessoas que têm uma vida financeira saudável, né? Então, o que a gente recomenda é essa atenção concentrada, né? É não gastar desconcertadamente, é entrar né? É não se envolver. E hoje o apelo é muito grande, né? Você tem aí a inteligência artificial funcionando muito bem, né? Em apelos, né? Você entra no aplicativo e automaticamente seu cartão, se você fizer uma compra online, ele já tá te chamando para a próxima compra e o teu cartão já está lá, não é? Então já te impulsiona para a próxima compra e a compra já chega na tua casa. Então é preciso muito controle emocional e a gente chama a atenção da população para isso, né? As pessoas às vezes se descontrolam emocionalmente, né? No impulso, né? E caem nesse grande problema, muitas vezes por falta de organização mesmo no processo de consumo. Tá? Então, é importante que planejamento é fundamental. Tá? E viver sem dívidas é fantástico. Eu acho que é o caminho de todas as pessoas felizes. É o caminho para a felicidade. Evitar o crédito fácil também, né, Djalma? Tem alguns momentos ali, quando se chega na parte da universidade, tem aquele crédito universitário, onde se é oferecido ali um cartão, né? Esse jovem, às vezes, não teve a educação financeira que ele precisava para administrar aquilo, e ele começa a utilizar aquele limite do cartão, aí também tem o cheque especial, e ele, às vezes, nem trabalha. Mas é tanta facilidade que ele começa de forma errada, né? Essa vida. Sim, a questão do endividamento é algo um tanto difícil de se analisar, essa questão do percentual de pessoas endividadas. Eu trabalhei há alguns anos no Instituto de Pesquisa e a gente acompanhava mensalmente o endividamento. Mas é algo que tem que ter certo cuidado, porque existem algumas dívidas que você contrai que elas são, como eu posso dizer, justificáveis. Por exemplo, sua casa própria. Então, é um percentual pequeno da população que está capitalizado para chegar e comprar um imóvel à vista no nosso contexto. Muitas pessoas também não conseguem entrar na universidade pública e precisam pagar um crédito estudantil. Sim. Então, esse tipo de endividamento é um endividamento que eu considero como salutar, okay? Que é um bem que você está adquirindo, uma moradia, e um crédito estudantil você está investindo em você mesmo. Mas, como foi colocado, outras modalidades de crédito, elas trazem uma armadilha, porque o cartão de crédito traz para você a sensação de que você tem um poder de compra maior do que, de fato, você possui. E o jovem chega na universidade
e se depara com uma outra realidade, com outro ambiente, e às vezes quer entrar num outro ciclo social, e aí ele tem lá o dinheiro disponível, o cartão de crédito, cheque especial, e começa a gastar. Se não houve uma formação prévia em casa, na escola, a respeito do uso do recurso, vai entrar na fileira dos endividados crônicos. Então, por isso que qualquer iniciativa como essa de discutir, de debater, trazer essa conversa aqui é muito válida. Esse tema é muito importante. Porque afeta os vários aspectos da vida do indivíduo. Porque o indivíduo às vezes até tem essa renda, né? E encara ali o cartão de crédito às vezes como uma extensão também da renda. E não é uma extensão. Não é. Sim. Não é. É um perigo. E a gente vai trazer muitas outras dicas daqui a pouquinho. Vou pedir licença agora aqui aos convidados. Vamos refletir mais sobre o tema, sobre a educação financeira, sobre liberação também de saques do FGTS. Daqui a pouquinho tem mais informações. Agora você vai beber uma água, tomar um cafezinho e aguardar que daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre o saque do FGTS, e tem o saque aniversário que a gente falou no bloco anterior, e ele valerá para quem optar, por receber parte do FGTS a cada ano. Nesse caso, os interessados em migrar para a modalidade terão que comunicar a decisão à Caixa Econômica Federal a partir de outubro deste ano. Se optar por essa modalidade, o trabalhador não poderá sacar o FGTS em caso de demissão sem justa causa. Mas o valor da multa de 40% sobre o valor total da conta, esse valor continua mantido. E a gente vai conferir agora um calendário, A gente vai ver esse calendário para quem optar no cronograma do saque aniversário. A título de informação, você que nasceu em janeiro ou em fevereiro, a partir do próximo ano você vai receber em abril e junho de 2020. Você vai receber nessa modalidade saque aniversário. Tem também quem nasceu em março e abril recebe a partir de maio e junho do ano que vem. E por aí vai, Quem nasceu em novembro vai receber em novembro de 2020 a janeiro de 2021. Quem nasceu em dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. Esse cronograma, é referente ao saque aniversário, nessa modalidade que a gente explicou para você, de receber a cada ano parte do valor do FGTS. E se você quer outras informações sobre essa modalidade, você vai acessar o site da Caixa Econômica Federal. Coloca lá no buscador da sua internet, Caixa Econômica Federal, e você vai ter acesso a essas informações e a muitas outras. E no decorrer do programa a gente também vai trazer mais informações para você que está em casa sobre os saques do FGTS. Tem muita gente participando aqui do programa, mandando perguntas, elogiando também aqui os nossos convidados que não estão falando só sobre o FGTS, mas estão falando também sobre educação financeira. E o Jardiel de Leandro, ele ligou pra gente, ele que mora em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, ele perguntou o seguinte: se eu sacar esse valor de R$500, corro o risco de perder os 40% do FGTS? Mito ou verdade? Acabamos de explicar. Isso aí é um mito que muita gente está se confundindo, Djalma? Sim. Esse valor, esses R$500, se ele tem 10 mil hoje no saldo do FGTS, ele saca os 500, ele vai ficar com 9.500, continua tudo lá, ok? Capitalizado, todo mês entrando nos 8%. A gente tem que ter cuidado com o que recebe por WhatsApp, por rede social. Tem muita fake news, tem muita mentira, e parece que tem gente que gosta de criar essa desinformação. Então, busca, como você bem colocou, busca lá no site da Caixa, busca em fontes confiáveis a informação. Muito importante também, porque tem muita gente se aproveitando desse momento e também aplicando golpes, dizendo que clicando em tal link você vai conseguir adiantar esse valor, e isso não acontece. Tem um cronograma que a gente explicou aqui no nosso programa, e o cronograma completo está lá também no site da Caixa. Então, evite acreditar em tudo que você vê na internet. Tem fake news, então você precisa fazer um filtro. Parar, acabar com essa euforia, que vai sair dinheiro, vai liberar dinheiro, então vamos se animar, vamos gastar, vamos pagar as dívidas. Agir de forma racional agora. Sim. É um dinheiro a mais, é muito bem-vindo, mas é preciso ter esse equilíbrio, para não cair em um golpe, por exemplo. Porque aí o prejuízo vai ser muito maior do que aquela dívida que a pessoa já tem, Ana Cláudia? Sim.
É isso, né? Eu acho que é a coisa do equilíbrio, né? De pensar, é um recurso extra, né? Adicional, que você não estava esperando, né? E usar da forma mais consciente possível. Chamamos a atenção aqui, eu acho que todos, né? Nós concordamos que a primeira intenção deve ser o pagamento de dívidas, né? Olhar sempre para o cartão de crédito, né? Para o cheque especial, para dívidas de empréstimo. Né? Se você puder liquidar essas dívidas, é o ideal. Né? E depois pensar em aplicar esse dinheiro e guardar como uma reserva financeira, né? Para momentos futuros. Né? Então, aquele fundo de reserva? Um fundo de reserva. Né? Eu acho que, e aí tentar, né? Eu acho que já é algo interessante também, não é? Porque, de repente, é uma poupancinha a mais, né? Que pode ajudar você no momento de crise ou no momento de aperto. Em alguns casos, se essa dívida, né, ela for menor do que o valor que você vai receber, você pode barganhar porque você vai fazer pagamento à vista, Djalma. Então, à vista, às vezes, tem como, né, barganhar um pouco mais de desconto para você quitar aquela dívida. Tem essa vantagem também. Sim, sim. Se você, no momento, está endividado, ok, o que eu sugiro nesse tipo de situação é que você tenha um planejamento de eliminação de dívidas. E qual é a dívida mais cara que você tem? Que dívida você está pagando a maior taxa de juros? Geralmente é cheque especial ou cartão de crédito. Então, se você tem uma dívida e esse recurso você pode utilizar para amortizar, para quitar essa dívida, negocia, conversa e utilize esse recurso. É o melhor uso. Se você está endividado, você procurar sua dívida mais cara e procurar eliminá-la, lógico, que procurando descontar, negociar para que sejam descontados alguns encargos, algumas coisas que possam encarecer, está encarecendo essa dívida contraída. Tem uma pergunta agora da Maria Bethânia, ela mora em Casa Amarela, ela também ligou para a gente e falou o seguinte: tem uma conta poupança na Caixa. No meu caso, os R$500 cairão automaticamente se eu deixar, né, na poupança. Será que é interessante para o meu rendimento? Vai render, né? Se eu deixar os 500 que caíram automático lá, deixo na poupança, vai render alguma coisa? Vai. Olha, a poupança, não muito, mas rende. Ela está remunerando, Djalma colocou, né, 6,5% por ano. ao ano. Né? O que se está falando é que o FGTS vai melhorar um pouco, né? Está havendo aí uma reorganização, os juros talvez remunerem um pouco mais. Mas a disponibilidade financeira lá na poupança é maior, a liquidez é maior, né? A acessibilidade ao recurso é maior. Então, é interessante se esse recurso cai, que é o que nós discutíamos, né? O FGTS é um recurso que está lá parado e preso, né? Dentro de um fundo vai render do Estado. Pelo menos vai render não é? Você não coisa. tem acesso. E aí, na poupança, você está com acessibilidade a esse recurso e ele está sendo remunerado. Então, o que se recomenda, se você puder botar na poupança, esse recurso cair na sua conta e você deixar ele sendo remunerado, excelente. E o que Nota seria, 10. Né? 6,5% dos R$500. Vamos agora usar a matemática. O jornalista não gosta muito de fazer cálculo, né? Mas aí vocês, economistas, têm mais propriedade. 6,5% de R$500. No final do ano, os 500, a gente teria quanto ali na conta? Vai dar uns 37 reais. Pode aí. Já é um dinheirinho para um valor que estava travado ali, já dá para comprar alguma coisa no prazo de um ano. E se fizer alguma aplicação, por exemplo, tem alguma aplicação que vem a render mais que isso? Mais que 6,5%? Qual, por exemplo? Geralmente você tem alguns títulos públicos que eles têm um rendimento um pouco maior. Tudo está muito... A gente está num cenário no mercado financeiro meio turbulento por conta dessa semana, essa guerra cambial da China com os Estados Unidos. Então isso modifica as bolsas, modifica o ambiente no mercado financeiro, então isso traz um pouco de incerteza para esse mercado, mas como eu falei, eu quero apresentar a ferramenta mais simples possível. Se você colocar lá no site do Tesouro Direto, ok, você escolhe as várias modalidades, CDB, ok, poupança, LCI, então tem várias possibilidades de aplicação, inclusive o título do Tesouro Direto, o título do governo, e você compara lá o rendimento trazido por elas. O mais alto, né? Quem não quer deixar na poupança é mais conservador,
pode ter o Tesouro Direto como uma excelente opção. Sim. Uhum. E não precisa de intermediários, porque às vezes tem algumas empresas de assessoria também para ajudar você, né, a investir no mercado financeiro. Para esse montante... Às vezes é bom ou para esse montante não? Para esse montante, eu acho que não se justifica, até porque vai haver uma taxa de intermediação para fazer essas operações. No aplicativo do banco, se você usa Internet Bank, você consegue fazer essas aplicações com certa facilidade. De uma empresa de assessoria. A partir de quanto esse montante seria interessante eu ter um auxílio de um profissional que poderia me ajudar, né, nessa questão da assessoria de investimento financeiro? Olha, mais de R$1.000 já é relativo, interessante? né? Ou bem mais que esse montante? Veja, é relativo, né? Se você está... eu acho que é bastante relativo. Se você está querendo aprender e exercitar, é interessante e você tem muito recurso, né? É interessante você ter uma assessoria, porque você está ali, né, na verdade, se educando financeiramente. Sim. Agora, se você tem um pouco recurso e vai aplicar aquele pouco recurso e não está ainda dentro do sistema financeiro, né, tentando entender a lógica e tal, eu acho que um aplicativo desse resolve. E aí você está ali. Agora, se você está dentro do sistema, querendo aprender, tem muito recurso e está entrando, e eu acho que vale a pena contratar assim, uma empresa intermediária para você ir se educando e conhecendo a lógica de funcionamento, que é preciso muito entendimento para você realmente ganhar recurso, conseguir trabalhar com as melhores taxas, entender a lógica do sistema e ter retorno. Porque muita gente, quando pensa em investir, só quer o lucro, né? Mas tem riscos também. Tem riscos, tem imposto de renda, tem recolhimento, o imposto de renda pode levar... Você pode fazer aplicações que você achava que teria retorno e não tem, o imposto de renda pode levar tudo. Então, tem uma lógica que você tem que conhecer ela muito bem, não é? E que é preciso exercitá-la, não é? Estudá-la. E, às vezes, quando você tem assessoria de um fundo de investimento desse, é muito interessante. Né? Então, a gente recomenda, nesses casos, procurar um fundo sério, se você tem muito recurso, né? O que é iniciar esse processo, ter essa assessoria. Agora, se você tem um parco de recursos e você tem acesso a esses aplicativos, chama um amigo que possa te ajudar e aí você faz ali mesmo a tua aplicação gratuita, sem ter intermediário. Sem intermediação. Temos mais participações agora através do nosso WhatsApp. Tem muita gente participando, deixando perguntas, falando também que não vai querer tirar o dinheiro, outros falando que vão querer. Enfim, está bem dividido aqui. Mas sobre a pergunta, né? A pessoa não se identificou, mas disse que está sem trabalhar desde 2010, sem trabalho registrado. Aí será que tem o direito a algum saldo do FGTS? Eu tenho que procurar a Caixa Econômica para saber se alguma empresa deixou de depositar e agora vai fazer o depósito do FGTS? Isso é só com a Caixa Econômica Federal, essa informação. É interessante buscar. Isso, ela tem que ir na Caixa verificar se existe algum saldo na conta inativa, porque quando ela foi demitida lá em 2010, talvez ela tenha sacado, mas se ela não sacou, se não foi uma demissão sem justa causa, talvez exista algum resíduo lá que ela pode retirar que foi capitalizado. Né? Isso. Aí tem muitas perguntas aqui e a gente vai fazer um filtro. Vamos fazer juntos aqui um filtro, porque tem muita gente perguntando sobre regras, que regras cabe à Caixa, né? Trazer essa informação geral. Mas do todo aqui eu vou ler e o que não for para vocês a gente pula. Pode ser assim? Pode ser. Já que o programa é ao vivo, vamos fazer esse filtro agora ao vivo. Lene, que mora em Paulista, ela disse que é aposentada há muitos anos e gostaria de saber se tem algum resíduo do FGTS. Ela vai até a Caixa também, é esse caso. Vai na Caixa Econômica e vê se tem esse resíduo ou não. Outra pergunta, Márcio Vicente. Só uma coisa. À vontade, Djalma. Ao invés de ir na Caixa, se ela tem familiaridade com o aplicativo, tem telefone que você pode ligar, o telefone do FGTS, e se tem a conta da Caixa e tem um aplicativo, você consegue consultar isso também pelo celular. Okay? Para não se deslocar, porque imagina que quantas pessoas vão até a Caixa. A Caixa geralmente já é lotada. Né? Então, agora, com esse aumento de demanda, imagina. Então, se puder fazer isso, é o mais interessante, né? Procura lá o site da Caixa Econômica, eu vou abrir aqui Caixa,
www.caixa.gov.br. Se a informação sobre o FGTS/FGTS, lá você vai ter a informação que você precisa, né? Vamos a mais perguntas. Tem várias participações, muita gente interessada em sacar o valor de R$500, né? Essa parte do FGTS. Márcio Vicente, ele disse que faz aproximadamente 1 ano que ele não trabalha de carteira assinada. Será que tem o direito? Tenho como saber se tem o direito ou não? Minha esposa também trabalhou de 2015 a 2017. Será que ela tem direito? Aí tem que ver se ela tem algum saldo, porque se na época ela retirou esse valor, se não tem nada, né, na conta, ela não vai ter direito a receber a parcela de R$500. Sim, é isso mesmo. Tem que procurar um saldo na Caixa. E é sempre bom procurar, porque algumas vezes as empresas abrem diferentes contas no FGTS e você tem mais de uma conta e sacou o dinheiro de uma, mas tem lá de outra. Esqueceu da outra, pode fazer. Por desencargo de consciência, vai na agência, Caixa, liga. busca a informação, ou então faz através do aplicativo, né, Djalma, que é bem mais interessante. E tem muitas perguntas parecidas. Veja só essa aqui, vamos ver, de Casa Amarela pergunta, a pessoa não se identificou, e ela disse que tem na conta inativa R$300. Posso tirar esse valor total ou tem que ser uma parte dos R$300? Quando é menor do que o valor, né, de 500, que é o valor proposto pelo governo. Será que ela pode tirar todos o que está lá, os R$300? Olha, ou a gente vai ficar devendo essa resposta? A gente fica devendo. Seria a Caixa Econômica, né, o mais indicado para fazer esse esclarecimento. Tem muita gente também aqui elogiando os convidados, né? Tem aqui o telespectador que não se identificou. Obrigado por debater esse tema. Está aprendendo bastante. A gente só esperava o nome para a gente falar, né, para o nosso telespectador. Vamos à próxima pergunta. A pessoa também não se identificou, mas gostaria de saber o que é que eu devo fazer para optar em não receber o depósito. Você vai ter que ir até a Caixa Econômica e comunicar que não quer receber, porque o depósito ele é automático. E existe esse prazo, né, para fazer a comunicação de que você não quer receber. E a gente tem essa informação aqui, o depósito vai ser feito automaticamente e quem não quiser, né, receber esse valor deve informar a Caixa. Tem até o dia 30 de abril de 2020 para você comunicar à Caixa Econômica Federal que você não quer receber esse valor na sua conta. Aí vai acontecer o quê? A devolução do crédito. Esse crédito volta para a sua conta do FGTS, sai da poupança e vai para o FGTS. Aí é esse prazo, 30 de abril de 2020. Você tem que, até essa data, comunicar à Caixa Econômica que não quer receber. Mas é interessante que você receba para movimentar um pouco mais a economia. Serão 30 bilhões de reais que serão injetados. E esse valor todo vai para onde? Qual setor é mais beneficiado quando tem uma liberação expressiva como essa? Olha, a gente ainda não sabe os fins, né? Se vão para pagamento de dívidas ou consumo propriamente dito, né? Então, o impacto disso ainda não se tem clareza exatamente, né? Mas se acredita que deva ter um pequeno impacto, algum impacto no consumo, né? As pessoas devem aproveitar, né? A recomendação é que pague suas dívidas inicialmente, porque o grau de endividados é muito, o número de endividados justamente nesse é muito alto, né? Nessa faixa de renda, inclusive, não é? E algum incentivo ao consumo, não é? A gente deve ter aí. Então, bens de consumo, até porque o valor não é muito elevado, né? 80% das contas são 80% das pessoas têm o perfil para receber os R$500 do saldo total. Mas quando soma tudo, né? Soma tudo, mexe tem até algum com impacto. O PIB, que é o produto sem interno dúvida, bruto. sem dúvida. É um impacto, como eu disse, né? Ele vai ter sim um impacto, não é? Mas ele não é suficiente para ativar a economia, né? Nós defendemos isso, não é? Faltam muitos outros elementos, faltam as grandes reformas, falta um grande plano de investimento que está sendo aí, de certa forma, concebido, trabalhado, né, vislumbrado, mas faltam muitos outros elementos para ativar. Esse é um elemento ainda insuficiente, incipiente, até porque no governo Temer a gente teve essa medida econômica e ela se dissipou rapidamente, né? Ela não deu, o efeito foi muito o efeito foi muito rápido, né? E não ativou a atividade econômica, tanto é que a gente ainda está em recessão, né? Não saímos dela,
não é? Então, ela não é suficiente. É importante que as reformas venham, não é? E consigam ativar, criar emprego, porque o grande problema do país hoje são os 13 milhões de desempregados. Essa é a questão fundamental. É criar condições para resolver esse problema que gera a desigualdade econômica e a desigualdade social. E nós ainda não temos clareza do governo de como isso vai ser resolvido. Não é? Então, é uma medida... A reforma está em tramitação, tem a sinalização que pode ser aprovada. Tem algumas sinalizações, mas depende muito de outras reformas. Não é a reforma da Previdência que vai resolver o problema do país. A reforma tributária ainda está em curso, é uma reforma importante que pode destravar o processo, mas existem outras reformas, outros processos, como, por exemplo, a atração de investimentos e muitos outros, né, que ainda não temos clareza. Não é? Então, é preciso que a gente fique atento aí. Então, é uma medida paliativa que vai ter uma pequena bolha de consumo, não é? Talvez muito ainda incipiente para ativar a atividade econômica, não é? Mas eu acho que para o público, eu acho que a grande questão hoje é a gente resolver os problemas de endividamento de curto prazo para quem tem dívidas e aí não resolve, né? Você vai pagar, você não ativa a economia quando você resolve um problema emergencial, que é o pagando as dívidas. Quer dizer, até resolve, né? Do outro lado de quem está para receber esse crédito, né? Mas assim, do ponto de vista de ativar as cadeias e tal, ainda não é suficiente. Mas vai, né, mexer com o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Eu queria que você explicasse para a gente, Djalma. Sim. Quantos por cento é a expectativa de melhoria desse PIB e o que é que representa o PIB para quem está em casa que ainda não conhece? Ainda são conjecturas, são comparações que foram feitas com o impacto do programa anterior, do impacto dele no PIB. Eu li alguns estudos, alguns falam em 0,35% do PIB, outros em 0,55%, o que, para uma previsão de crescimento da economia para esse ano de 0,82%, então é algo significativo. Concordo que é pontual, é paliativo, mas é necessário. Eu me pergunto por que isso não veio antes. Sim. Porque a gente precisa das grandes reformas. Ok, ontem, no segundo turno, passou na Câmara a reforma da Previdência. Hoje estarão sendo votados os destaques. Ainda existem outras reformas que são necessárias e são medidas estruturais, vão gerar um ambiente, vão gerar expectativas de negócios bem interessantes na economia, que vai favorecer, mas no dia a dia, a vida das pessoas, um telespectador mandou uma mensagem, desde 2010 está desempregado. Então, R$500 faz uma diferença na vida desse telespectador e de outras pessoas. Então, isso gera um incentivo para o consumo e para o empresário, que mês após mês está com a corda no pescoço sem vender, gera um certo alento. Mas, com certeza, isso tem que ser acompanhado por várias outras medidas, tanto microeconômicas quanto de cunho mais macroeconômico, como as reformas que estão sendo aguardadas, para que assim se crie um ambiente onde nós, consumidores, tenhamos mais confiança de que a gente pode fazer uma compra, porque está sendo gerado mais emprego, a gente tem uma perspectiva, a empresa que a gente trabalha, ela tem vendido mais, está crescendo, então você se sente mais seguro, você compra, o empresário vende mais, o empresário investe. Então a gente precisa desse ambiente bom na economia, esse ambiente positivo. E, infelizmente, nos últimos anos, a gente vive de más notícias. Houve uma certa melhoria do ambiente econômico no governo Temer, se tinha muita expectativa agora com esse governo, mas ainda está meio incerto no que se espera do ambiente econômico. Com muita ajuda do Congresso Nacional, essa reforma está passando, mais do que com esforço do Executivo, mas a gente espera que passe e medidas como essa, outras medidas como essa, surjam para que gere um impacto mais rápido na vida de quem mais sofre com a crise, que é as pessoas, os trabalhadores que vivem com salário mínimo, que são
a maior parte da população brasileira, pernambucana, recifense, etc. A gente aguarda dias melhores. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Então fique atento, pegue papel e caneta, anote as vagas e boa sorte! Vamos logo ao que interessa. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui às várias oportunidades. 10 vagas para ajudante de carga e descarga, são 10 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino médio incompleto, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.110. São 10 vagas para ajudante de carga e descarga. Tem mais vagas de emprego na sequência, olha só, agora são 2 vagas para gerente de loja e supermercado, 2 vagas. Exigência: ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 2.500 é o salário, 2 vagas para gerente de loja e supermercado. Na sequência, vamos à próxima informação. Agora tem uma vaga para técnico de operação eletrotécnica. Uma vaga. Superior completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.400. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, você vai anotar agora o número, é o 3355-2900. 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E a gente volta agora a falar sobre FGTS, saques de FGTS, tem muitas participações, muita gente interagindo. A Vânia Amaro, Vânia mora em Casa Caiada e ela pergunta o seguinte: se eu fizer o saque de R$ 500 do meu FGTS e depois for demitida, terei o direito de receber o restante do valor imediatamente? Será que ela vai poder receber esse valor após ela ser demitida? No caso, ela sendo demitida, como é que a gente responde a nossa telespectadora, a Vânia Amaro, que mora em Casa Caiada, em Olinda? Ela vai receber esse valor? Sim, ela recebe o valor mais a multa dos 40%. Não vai interferir em nada? Não vai interferir em nada. Só do valor total vai subtrair ela subtrai né? os R$500, né? Mais a multa dos 40%. Isso é o medo de muita gente, tipo, né? de demissão. Depende. Com justa causa ou sem justa causa. Ainda então, tem esse detalhe aí. Tem. Se for... Porque muita gente está com medo, né, de retirar esse valor e não poder receber, caso seja demitida, receber o valor do FGTS e não receber a multa. Foram muitos mitos que circularam e isso já foi esclarecido. Se você tirar esse valor agora, não vai interferir na retirada do saldo total do FGTS, caso você Djalma chamou a atenção com relação ao tipo de demissão, Sim, né? Isso é importante. Sem justa causa, ela tem direito aos 40%, né? O que sobre o saldo final. O que modifica, né, se você optar o saque aniversário, né, que a partir do próximo ano vai ter essa opção de uma vez por ano você retirar um percentual do seu FGTS. Se você quiser desistir, né, vai esperar 2 anos para poder fazer a desistência e voltar como era antes. Tem esse prazo que é o que está gerando medo nas pessoas, é só para a opção saque aniversário, tem todo o calendário e o passo a passo no site da Caixa. Sim, exato. caixa.gov.br/FGTS, você vai ter essa informação do saque aniversário. Perfeito. E aí você vai descapitar, se você opta por essa, né, essa modalidade, e você vai, na verdade, reduzindo o seu montante de recursos acumulado, né? Então, não é o governo que está dando dinheiro, não. É o direito seu trabalhador. É um direito seu que você está retirando. Então, ao final, realmente, seu volume de recursos vai ser diminuído e a tua, na verdade, se você é demitido ou aposentado, os 40%, você não terá mais direito a esse montante, né? Porque você foi
na verdade, retirando aos poucos. Aí tem que ter ciência do propósito do FGTS, que é exatamente gerar essa poupança para que na aposentadoria o trabalhador tenha esse mecanismo de proteção. Se você saca ano após ano um percentual disso, 5% mais um valor fixo, depende de quanto você tem, do saldo que você tem no FGTS. Então, se você não aplica esse recurso de forma a te garantir um retorno maior, quando chega no momento da aposentadoria, aquele recurso que iria te proporcionar essa proteção, ele não vai mais existir. Tem que ter essa consciência. Parar um pouco dessa euforia e ter cuidado. Porque se você pegar esse recurso e transformar ele em gastos correntes, aí um recurso que está lá, guardado, acumulado, mesmo com taxas de juros não tão atraentes, né? Mas ele estava lá sendo poupado, né? E você gastar com recursos, com gastos correntes, é um pouco complicado, né? Porque você se descapitaliza, né? E houve uma capitalização, houve uma acumulação de capital, não é, para você gastar na verdade, com investimentos, né? Com novas possibilidades e não com gastos mensais e gastos correntes. Tem uma pergunta parecida, né, sobre esse cálculo. A pessoa não se identificou, mas fala que tem R$10.000 na conta do FGTS. Aí vai sacar os R$500 do FGTS. Quando for demitida, vai sim receber os 40%, né? E vai contar como R$10.000 ou 9.500? 9.500, porque subtraiu ali R$500, que é meio que foi uma antecipação do valor, né? Antecipação, então, não é doação, não é benefício, não. É uma antecipação. Antecipação. Vamos a mais perguntas, vamos tentar fazer aquele filtro novamente. Tem uma que chegou por telefone, da Sônia Alves. Ela mora no Curado 4 e ela perguntou o seguinte: para a compra, né, de um imóvel, por exemplo, com o uso do FGTS, haverá alguma mudança? Não. Não era uma dúvida também. Permanece tudo da mesma forma. E era um medo também, né, dos empresários. Do setor da construção civil. Que esse volume de saque fosse maior, porque o recurso do FGTS ele é utilizado para o financiamento habitacional, para obras de saneamento, de infraestrutura. Então, havia um receio de que essa fonte secasse. Mas aí o governo tratou de fazer isso de forma que o recurso continua lá para financiar a habitação. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que recebeu do FGTS na demissão R$420. Será que eu tenho algum dinheiro para receber? Aí ela vai ter que recorrer à Caixa Econômica Federal através do aplicativo, do site ou ir presencialmente para saber se tem algum saldo, né? Sim. E a gente também viu no começo do programa que tem a surpresa de alguns trabalhadores que estão buscando informações sobre o depósito, né, o recolhimento do FGTS, e algumas empresas não fizeram esse recolhimento, que é um valor aproximado de 8%, né, todo mês que tem que fazer esse depósito. Então, se não tiver o depósito lá, procura o Ministério do Trabalho, ou procura um advogado. Como é que a gente orienta mais uma vez a nossa população? O Rômulo Saraiva, ele deu essa primeira dica na reportagem, né, de você buscar os seus direitos, porque é um direito do trabalhador. Isso, inclusive, na reportagem foi falado, pode fazer uma denúncia anônima no Ministério do Trabalho, se não quiser se indispor com a organização, tem que acompanhar. Vira e mexe, a gente escuta alguém falando que quando a empresa fecha, quebra, quando o trabalhador vai tentar buscar receber o FGTS, não foi depositado. Então, hoje a gente já tem a facilidade, tem aplicativo, telefone, ok? Às vezes até por carta você recebe por carta, casa, né? você recebe, acompanhe. Então, todo mês, 8% do seu salário bruto tem que estar sendo depositado na tua conta do FGTS. Temos mais participações, a pessoa não se identificou, mora em Bom Conselho, dá parabéns aqui aos convidados, e ela quer saber o seguinte: hoje ela não trabalha, mas o esposo dela trabalha, né? E queria saber se pode tirar esse valor, pois estão fazendo a construção de uma casa e queria investir esse valor nessa construção. Ele pode fazer esse saque mesmo ele estando trabalhando? Se ele tem algum saldo lá e for maior que R$500, ele pode fazer o saque de R$500. Conta ativa, contas ativas e inativas. Então, dúvida aqui respondida da telespectadora. Tem Gilvan aqui, de Vitória de Santo Antão. Ele diz que não pretende retirar esse valor e tenta justificar aqui algumas informações, mas como o texto é muito grande,
é um direito seu, né, do Gilvan, não querer tirar esse valor. Só vai precisar comunicar a Caixa Econômica se for feito o depósito imediato, caso ele tenha uma conta poupança no próprio banco. Outra participação, vamos ler, Luciana, ela disse que foi aposentada e o patrão dela, né, o chefe, só depositou 2 meses do FGTS. Aí ela queria saber o que é que ela faz nesse caso. Procura um advogado trabalhista, procura ou a Defensoria Pública, né, se ela não tem dinheiro para pagar esse advogado, ou procura o próprio Ministério do Trabalho, que ele vai trazer essa orientação para a Luciana. Esse é o caminho, né? Sim. Vamos a mais perguntas, muita gente ligando também. A gente não pode atender a ligação, é só mensagem de texto, você escreve e manda aqui para a gente. Vamos fazer outra pergunta, vamos ver se essa passa no filtro. Porque tem muita gente perguntando detalhes dessas regras. Isso aí cabe à Caixa responder. O que a gente quer trazer para você é que pode ser um fôlego novo esse valor, para você não se precipitar e sair gastando, nem comprometendo esse valor, mesmo antes de recebê-lo. É interessante você saber que vai ter aquele valor para receber e destinar para um propósito. Seja para pagar uma dívida, seja para investir. Também é possível investir esse valor, não é verdade? Sim. Não precisa ser mais de R$1.000, R$2.000 para fazer um investimento e que seja interessante. É possível começar com R$500. Se você tiver R$50, eu acho, R$100, você pode começar já Tesouro a direto, praticar. Eu acho que a partir de R$30 você já faz os aportes. Pois é. Então, dá sim para... É preciso também saber muito de matemática para fazer esse tipo de investimento? Eu preciso saber muito de cálculo para poder acompanhar? Ou não? Com informações e com ajuda eu consigo acompanhar o investimento financeiro? Os aplicativos, né? Djalma mencionou aqui que é você entrando nos aplicativos, você tem inclusive as taxas, os diferenciais de taxas das diversas condições, né, que você pode analisar ali e praticar. Você simula o prazo em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, quanto aqueles R$500 valerão daqui a 10 anos se permanecer aplicado. Então, dá. Dá para você fazer sem precisar ser um expert em matemática financeira. Tá para nos ajudar. Exatamente. Com certeza. Elisângela está participando aqui, ela que mora em Ouro Preto, Olinda. Ela quer saber desse saque agora, o saque automático. Sacando no prazo do meu aniversário agora, todo mês vão depositar R$500 na minha conta? Não, né? Não é assim que vai funcionar. Não. Só a partir do próximo ano que tem o saque aniversário é que vai ter um percentual. 5% mais um valor fixo, dependendo de quanto ela tem de saldo. Então, uma vez no ano, não é todo mês, não. Todo mês aí seria muito bom para muita gente, mas não é dessa forma a regra. Vou pedir licença agora aos convidados, porque no começo do programa a gente fez a nossa pergunta, a enquete do dia. Hoje a pergunta foi bem simples. Você pretende fazer, né, o saque do FGTS para pagar dívidas? Das pessoas que ligaram e participaram, 69% disseram que sim, que já vão, né, fazer o pagamento de dívidas com esse valor que vai ser liberado do FGTS. 31% disseram que não. A gente agradece a você que ligou, que participou e também seguimos para agradecer aqui aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Ana Cláudia Arruda, economista, professora de Economia da Unicap e presidente do Conselho Regional de Economia. Ana Cláudia, muito obrigado. Último recado, fique à vontade. Bom, é dizer que, né, as pessoas que estão nos escutando, que observem bem, né, o que foi comentado aqui, o que nós tratamos aqui, utilizem esse recurso da forma mais consciente possível, não é? Porque é um recurso importante num momento de crise, não é? E que realmente utilizem e pensem e reflitam bastante nas suas tomadas de decisão de consumo, não é, e de endividamento. Eu acho que essa é a grande lição que eu acho que nós saímos daqui desse programa hoje com essa reflexão. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer agora ao Djalma Guimarães, economista e professor da Universidade de Pernambuco. Djalma, muito obrigado. Último recado, fique à vontade. A gente agradece o convite e só quer reforçar que a essência de uma vida equilibrada passa por uma vida financeira, pelas finanças equilibradas. Então, use esse recurso com sabedoria para viver melhor, mais tranquilo. E uma boa semana a todos. Agradecemos de novo o convite. E qualquer dúvida, é muito interessante, muito obrigado aqui aos convidados, é você acessar o site da própria Caixa Econômica Federal, www.caixa.gov.br. Você
acessa e tira outras informações, né? Outras dúvidas você pode esclarecer através do site da Caixa Econômica Federal. Um excelente dia, um forte abraço a você e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!